Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Vamos falar muito aí sobre a situação da Vasco SAF. Esquentou aí de vez o Marinatti. Chega essa semana aqui no Rio de Janeiro, juntamente com o Edu Gaspar, vai se reunir com o Pedrinho. A gente vai falar muito aí sobre em que pé está as negociações. Pedrinho calando a minha boca aí, trazendo um treinador de peso para o Vasco da Gama, Renato Gaúcho, que tem reunião amanhã. Tudo indica que vai ser sacramentado. A gente também vai dar detalhes dessas negociações. O Vasco é perto aí de fazer anúncio de atletas para o ano que vem. O Vasco até teria alguns nomes aí já acertado, mas aguardando o anúncio aí do treinador. E, claro, a gente vai falar aí sobre essa situação envolvendo saída de jogadores. Tem algumas situações aí, como a do Emerson Rodrigues, do Hugo Moura e do Vegete, que a gente vai passar para vocês. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever. Pessoal, há uma quantidade muito grande de pessoas que assistem a gente diariamente, que ainda não são inscritas aqui no nosso canal. Então, por favor, aí se inscreva. Pessoal, vamos começar falando aí sobre a permanência aí de alguns atletas, certo? E ontem surgiram algumas notícias aí que até preocupam. Vamos lá. Primeiro, situação do Emerson Rodrigues. O Vasco está negociando, junto ao Inter Miami, uma rescisão de contrato com o Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues, que tem contrato com o Vasco até maio, não está nos planos do Cruz Maltino e o Vasco tenta devolver o Emerson Rodrigues ao Inter Miami. Perfeito? Bom, seguinte, né? O colombiano até começou bem aqui no Vasco, mas depois não foi mais nem relacionado pelo Felipe. Bom, situação do Hugo Moura. Ontem a gente teve uma informação da Rádio Tupi dizendo que o Hugo Moura, certo, tem o seu futuro indefinido no Vasco da Gama. Eu recebi uma informação, tá? Que o Vasco da Gama reconheceu a dívida que tem, fez uma confissão de dívida junto ao Atlético Paranaense e praticamente está descartada a possibilidade do Hugo Moura deixar o Vasco da Gama. No processo que o Atlético Paranaense move contra o Vasco da Gama, numa ação indenizatória, o Vasco simplesmente fez um acordo. O Vasco deu uma entrada de R$ 537 mil e vai pagar 10 parcelas aí de 831 mil, a começar a contar agora pelo mês de janeiro do próximo ano, para poder quitar aí o Hugo Moura e comprar o Hugo Moura. Então, o Vasco está com essa dívida aí composta, o Vasco fez um reparcelamento, né, com relação à situação aí do Hugo Moura. Por quê? A 777 fez um contrato de obrigação de compra de R$ 10 milhões, o Hugo Moura bateu a meta, só que o Vasco não tinha condições de pagar esse valor à vista. Isso o Vasco fez aí com o Marcelo Santana e com o Pedrinho aí um reparcelamento. Situação do Vegete, cara, o empresário do Vegete ontem falou que tem muita gente aí que não é empresário do Vegete que está
oferecendo o Vegete para diversos clubes, inclusive para o Fluminense. Bom, a gente tomou conhecimento que realmente houve esse contato aí do Fluminense com o Vasco. O Fluminense, nesse ponto, foi até ético demais, porque o Fluminense, através do Mário Bittencourt, perguntou para o Pedrinho se o Vegete estava ali à disposição e não está. E o empresário confirmou que tem uma proposta da Arábia pelo Vegete, certo? Para ganhar o dobro do que ganha aqui no Brasil. O Gilmar Ferreira trouxe essa notícia no dia de hoje. Colunista lá do Extra, o maior jornal em circulação aqui do Brasil. Então, é o seguinte, a gente passa essa situação do Vegete, a prioridade é o Vasco da Gama, mas o Vasco vai ter que renovar o contrato aí do Vegete aí, né? A gente falou para o Pedrinho não deixar chegar a esse ponto, né? Que essa renovação de contrato já era já para ter sido feita. Bom, o seguinte, vamos falar aqui agora sobre a situação envolvendo reforços, porque tem alguns reforços que estão muito bem encaminhados, aguardando a chegada aí do treinador. A gente fala aqui sobre a situação do Luizão, jogador lá do West Ham, tá? O Vasco está muito adiantado aí com o Luizão. O jogador foi oferecido ao Vasco da Gama, certo? O Luizão foi oferecido ao West Ham. O West Ham ofereceu ao Vasco da Gama. E a situação é a seguinte: a gente pode ter o Luizão aqui no Vasco da Gama nos próximos dias. O jogador teve uma passagem também pelo São Paulo. Outro jogador que está próximo de um acerto aí é o volante do Cuiabá. Isso mesmo, Denilson, né? O Vasco tem interesse no Denilson, né? O scout do Vasco vê ali bons números ali no Denilson. É um jogador que realmente se sobressaiu esse ano aí no Cuiabá, certo? Apesar da queda. Bom, outra situação aqui é Tietê. Tietê pode ser o primeiro reforço do Vasco da Gama nesse ano de 2025. Muito, muito avançada as negociações com o Tietê. A gente passa aqui também a situação de Coelho. Coelho é a prioridade A do Vasco da Gama, esse argentino bom de bola aí. O Atlético Paranaense quer fazer uma troca com o Léo Pelé, mas o Atlético está pedindo garantias, porque como o Vasco já tem uma situação em aberto, o Vasco com o Atlético Paranaense do Hugo Moura, o Atlético quer uma compensação financeira e o Vasco acha que vale a pena essa compensação financeira. Né? O Léo Pelé hoje é avaliado, aí, segundo o Transfer Market, em 2 milhões, o nosso bravo Coelho em 3 milhões, o Vasco teria que dar uma compensação financeira. Falando aqui sobre Renato Gaúcho, tá? Renato Gaúcho, tudo para retornar ao Vasco da Gama. Amanhã tem uma reunião formal aí, o único pedido que o Renato fez, tá? É para ele trazer toda a comissão técnica, os homens de confiança dele, tá? O Pedrinho está disposto a fazer essa situação. Renato, que chega aí com um salário de 1,5 milhão, amanhã essa negociação vai ser sacramentada. A gente já deve ter o anúncio do treinador logo ali na parte da tarde, ali, tá? Bom, sobre a situação aí do Marinatti, tá? Marinatti chega no Brasil, tá? Esta semana agora, entre o dia 19 ao dia 21, tá? Junto com ele vem o Edu Gaspar. E o seguinte, a gente tomou conhecimento que o Edu Gaspar tem falado com o Pedrinho periodicamente. Houve um avanço, sim, substancial. Ontem eu falei para vocês a situação lá do Genoa, lá, que é 777 não está mais no controle do Genoa, tá? E isso fez com que as coisas lá com relação à ICAP já tenham um acordo, sim, com a ICAP aí, o Marinatti. Acordo não é dizer que comprou.
tem um acordo, tá? E tem tudo para isso acontecer. Inclusive, o Magnate já almeja fazer um intercâmbio, tá? Aí com alguns atletas aí brasileiros que estão jogando no Northern Forest em outras equipes dele, aqui para o Vasco da Gama. E outra coisa que eu quero falar: a Globo está desesperada. A Globo está desesperada, colocando Magnate no São Paulo e coisa e tal. Eles estão desesperados, porque esse cara chegando aqui no Vasco, o Vasco vai ter poder aquisitivo, poder de fogo para simplesmente tirar jogador do Flamengo, tirar jogador de qualquer clube do mundo. Tá? Esse cara tem muito dinheiro mesmo. O Globo está desesperado. Bom, o seguinte, agradeço aí pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.